Consegui. Pronto, maravilha. Tudo bem? E aí, tudo jóia? Como é que tá? Tudo em paz, tudo tranquilo. Graças a Deus, tudo bem. Aqui um pouco ansioso. Por quê? Um tema tão maravilhoso. Você já é até, já é até o tema, que é tranquilo, é sereno, nos traz assim a paz. Não é verdade? É, pode ser. Hoje até coloquei, ó, a foto de Joana de Ângeles, para poder dar Ah, inspiração. opa! Né? Ela aqui que tem todas aquelas, os livros, né, falando da plenitude do ser, Sim, sim. da paz interior. Então, Ah, aí, que bom, que bom. tudo Sempre bom estar na maravilha. companhia de Joana. É isso, com certeza. Então, vamos começar a nossa oração, né, pedindo a Vamos lá. permissão do nosso querido Jesus e a espiritualidade amorosa da Casa de Caridade Coração de Maria para iniciar a nossa palestra da noite de hoje. Então, nós, Senhor Jesus, nós pedimos permissão nesse instante para darmos início à palestra do nosso querido irmão Lindenberg, que ele possa ser envolvido por energias amorosas, por luz, e que possamos também estar atentos com os nossos ouvidos e o nosso coração para receber e entender a palavra da noite de hoje. Que a luz de Jesus os envolva todos os lares nesses instantes e a todos aqueles que nos acompanham aqui no nosso canal. Paz e luz sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Gratidão, gratidão. Sempre. Sempre. Então a palavra é sua, a casa é sua. Não, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por ter me convidado para fazer uma palestra com vocês. Eu gosto muito de estar com vocês. Isso é recíproco. Nós vamos falar hoje sobre como conquistar a paz interior. E é interessante que eu vou começar falando sobre a importância de ter uma paz interior, né? Vou falar também, e vou tentar, eu vim com uma proposta de juntar a paz interior com um momento que nós estamos passando no mundo, né? Com essa situação em que o mundo vem passando e com a nossa falta de cuidado com o mundo, né? Eu venho com essa proposta porque tudo isso interfere na nossa psicosfera, tudo isso interfere na nossa evolução, né? Então eu vim com essa proposta tentando casar uma situação com outra que eu acho que tem muito a ver. A conquista da paz, a paz interior com uma condição melhor do nosso planeta, né? Porque ultimamente nós temos visto nosso planeta passar por situações tão difíceis, né? Por conta, conforme eu falei, da nossa irracionalidade. Então, eu venho falar sobre essa nossa falta de cuidado com o planeta, né? Venho falar o que o planeta tem apresentado para a gente em razão da nossa falta de paz, né? E por consequência, o que o planeta tem feito com a gente por causa disso, né? E venho falar sobre o que essa falta de paz fez com o planeta, né? Nós o poluímos, né? Poluímos os mares, poluímos os rios, destruímos a natureza, tratamos mal uns aos outros, né? É muito normal a gente ver na rua as pessoas sendo um tanto quanto rudes com outra,
né? A falta de cordialidade é muito grande, a falta de educação é muito grande, a gente percebe isso, né? A gente vê que isso é uma falta de paz da gente, né? E aí a gente vê que a razão dessa nossa falta de paz, nós vamos ver as nossas praias poluídas, porque as pessoas desajustadas, elas poluem as praias com seus plásticos, latas de cerveja, e aí a maré vem, leva para o mar, e com isso poluímos, contribuímos com a nossa poluição para o mar, né? Apesar da chuva já levar um monte de lixos, detritos para o mar, né? E com isso a gente sabe que o Atlântico Norte tem uma ilha só de plásticos, uma ilha enorme só de plásticos. E nós vamos matando os animais marinhos, né? Porque muitos vão ficando presos, muitos morrem engasgados, né? E eu venho falar também que dentro de 20 anos, mais ou menos, os animais marinhos não vão mais existir por conta dessa irracionalidade, por conta dessa falta de paz que nós trazemos, né? Também falarei que nós somos responsáveis por poluição dos rios também, né? A gente vai ver que, principalmente na região norte, onde eu morei um tempo, as pessoas moram nas cidades ribeirinhas dos rios e constroem palafitas e fazem suas necessidades e jogam nos rios, poluindo os rios. Vamos ver a poluição do rio também por conta das indústrias. A gente vê o rio Tietê nascendo bem um riacho limpinho, um riacho pequenininho, e vai sendo contaminado pelas indústrias até chegar na Grande São Paulo, né? Por conta da nossa falta de paz, falta de carinho, falta de amor com a natureza, desajuste com a natureza. Vamos ver também garimpos poluindo os rios com mercúrio, desmatamento da Amazônia, né? Desmatamento da Amazônia para a criação de gado, e aí aquele gado criado para o abate, ou seja, nossos irmãos animais sendo abatidos cruelmente para servir a nossa mesa, né? Eu acredito que no mundo de regeneração teremos outra forma de nos alimentarmos, né? E com isso eu vou citar um pouco sobre as consequências, né, dessa falta de paz nossa, que tem ocasionado aquecimento global, né, aquecimento global. O mar está avançando da nossa costa, boa parte da nossa costa, e tomando conta do nosso litoral. Está acontecendo também com mais força tufões, ciclones, né, e outros fenômenos mais fortes, e tudo interferindo na nossa biosfera, né? E eu falo também que nós devemos prestar atenção no nosso comportamento com os animais também, né? A gente vê muitas pessoas pegando animais velhos, idosos, ou então doentes, e largando em qualquer lugar. O ser humano, a terra fica, de uma certa forma, cruel para o homem também. Então, eu começo dizendo que um dos objetivos mais sublimes do Evangelho de Jesus é a conquista da paz interior e a promoção da cultura de paz entre os povos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus nos convida a amar seja quem for, independentemente de cor, credo, nacionalidade, condição social e orientação sexual. O amar a teu próximo como a ti mesmo é, desta forma, um convite ao diálogo. É a tolerância ao exercício. A tolerância, deixa eu ver aqui que meu computador travou.
Um instantinho. Peraí. É o exercício do perdão. A paz demanda muito trabalho e esforço continuadamente. Um exercício de todos nós. Meus irmãos, lembremos-nos do texto O Homem de Bem, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá veremos que o homem de bem interroga sua consciência sobre seus próprios atos. Se fez todo o bem que podia, é possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo, sente para a recompensa, paga o mal com bem, é benevolente para com todos, sem qualquer distinção, porque vê todos como irmão, a caridade é seu guia, não guarda ódio ou rancor, nem desejo de vingança, sabe que será perdoado na medida em que houver também perdoado uma ofensa, estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. É uma lista de recomendações que ela não se esgota. Ela não se esgota. O Evangelho mesmo diz isso. E logo depois eu digo que Jesus, por exemplo, propõe: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais te será acrescentado. Eu me lembro que quando eu era menino, eu fui criado com a família católica, e quando ia para a igreja, né, o padre dizia que o reino de Deus a justiça e a sua justiça estava dentro de nós. E aquilo eu não entendia aquilo, né? Como o reino de Deus pode estar dentro e a sua justiça dentro de nós? Eu ficava sem entender muito isso, né? Mas veja bem, mais adiante eu vou ler Lao Tse, um antigo filósofo chinês que viveu 600 anos antes do Cristo, que tinha o costume de dizer que quem conhece os outros é um sábio, mas quem conhece a si mesmo é um iluminado. Entende? Então, a iluminação está dentro de nós. É o reino de Deus e a sua justiça que estão dentro de nós. Allan Kardec, conforme nos recordamos, e que se encontra na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele interrogou aos benfeitores da humanidade assim: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Não se tratava de qualquer meio prático, mas daquele mais eficaz. Como consequência, a resposta foi incisiva. Um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Eu acho que é o Lao Tse, né? E aí o Livro dos Espíritos vai reafirmar que é o conhece-te a ti mesmo, né? Conhecer Deus dentro de si, né? Allan Kardec, igualmente, teve a preocupação com essa consciência, né? Ao interrogar as mesmas entidades, conforme a questão 621 da citada obra, onde está escrita a lei de Deus? Recebeu como resposta: na consciência. Eu me lembro que o Santo Agostinho ele fazia um exame de consciência sempre, antes de dormir. Ele examinava o que ele tinha feito durante o dia, e se o que ele tinha feito de bom ele continuava a fazer, e se alguma coisa que ele tivesse feito não o tivesse agradado, ele procurava não fazer mais, né? Então, interessante a gente entender que ele estava consultando a consciência. Então, vamos entender que a lei de Deus e o reino de Deus e as suas leis, né, está na nossa consciência, né? Kardec afirmou que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços que realiza para dobrar as suas más inclinações. Mas aí vem a pergunta: será que estamos conseguindo vencer as nossas más inclinações? É uma pergunta que, né, cala, né? Aí vamos pensar o seguinte: aí teríamos que consultar lá aquela passagem do homem de bem para saber se nós estamos cumprindo tudo que está ali, né? E aí, né, a gente fica
um pouco ressabiado. Aí vejam só, o ambiente de um lar dependerá da sanidade mental de quem vive lá, né? Isso é lógico, né? O ambiente de um lar depende da sanidade mental de quem vive lá. Então, vocês vão de concordar que se o nosso planeta está passando por uma crise ambiental sem precedentes, é porque não estamos fazendo o nosso dever de casa. Ou seja, não estamos seguindo as regras recomendadas e o planeta, por sua vez, como um grande mestre, nos castiga por conta da nossa indisciplina e nosso desleixo. Então vejam bem que o planeta ele não tem condições de continuar do jeito que está. Sabe, a forma como nós estamos tratando o planeta, a gente se pergunta agora, meu Deus, de que forma vai chegar o planeta num mundo de regeneração? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, não sei. Mas me preocupa muito, porque do jeito que as coisas estão, é preocupante. É preocupante. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Não sei se isso acho que isso influenciou no meu tema, de eu trazer isso para vocês, né? A preocupação que eu estou tendo com o planeta, né? Não é possível se ser feliz tendo um padrão de comportamento mental egoísta, retroalimentando orgulho, vaidade, cobiça. Então temos muito trabalho pela frente. A gente vai ter muito trabalho, porque é o que mais o homem tem hoje em dia, né? Contudo, Deus é maravilhoso. E cada reencarnação recomeçamos nossa jornada evolutiva. E esperamos recomeçar aqui daqui a 30 ou 40 anos, né? No mundo de regeneração. Né? Esperamos. Depois da nossa desencarnação, mais 30 ou 40 anos. Todavia, não é possível uma cultura de paz onde o meio ambiente esteja destroçado, maltratado, explorado impiedosamente. A natureza não tem muito tempo que já dava sinais de exaustão. Quem não se lembra da crise hídrica na região mais populosa do Brasil, lá em São Paulo, né? Quando autoridades constantemente faziam contas para saber sobre a quantidade de água no volume morto. Vocês devem estar lembrados, né? Isso foi mais ou menos a coisa de mais ou menos uns 3 anos, eu acho. E da falta de chuva em boa parte do país, que provocou seca nos reservatórios de água. Quem não se lembra também das queimadas nos Estados Unidos, né? Na Califórnia principalmente. E esses incêndios estão aumentando assim de um ano para o outro. Tem aumentado muito. Na Austrália também houve foi um negócio horroroso, né? Infelizmente queimou muito na Austrália, muito. E a Austrália é pequena em comparação com os Estados Unidos, então queimou bastante na Austrália, né? E aqui no Brasil também, né? Na região amazônica. Né? Aqui ela tem a queimada natural, mas infelizmente também tem a queimada provocada, né? E agora, né, nós temos a tempestade de areia, chamada de Godzilla, né, que avança mais forte e mais densa em direção às Américas. Coronavírus está aí ceifando muitas vidas, numa pandemia que não acontecia tão forte assim desde 1919, que foi com a gripe espanhola. Os gafanhotos, em número de 40 milhões, né, comendo as plantações dos nossos países vizinhos. É de preocupar essa situação em que nós estamos, na qual nós estamos, né? Então, o atual modelo de desenvolvimento acelera a um só tempo a pobreza, a miséria e a exclusão social, asseverou o Papa Francisco em 2015. Olha só o que ele falou: o atual modelo de desenvolvimento acelera a um só tempo a pobreza, a miséria e a exclusão social. Isso foi na primeira encíclica que tratava de meio ambiente. Foi a primeira encíclica de meio ambiente na história da Igreja Católica. Né?
E nós vamos ver que é a mesma equação que vem regendo as políticas econômicas e a forma como o mundo se entende, desculpa. A civilização explora os recursos naturais, retirando de forma insustentável aquilo que é fundamental à vida. E no mesmo processo, acelera a miséria, a exclusão e a pobreza. Mas alguns de vocês devem estar aí se perguntando, meu Deus, por que ele está falando isso? Né? Por que está falando isso? O que tem a ver com o meio ambiente, com a conquista da paz interior, né? Acontece que um dos maiores nomes da conservação ambiental do mundo e também a primeira mulher africana, queniana, a receber o Prêmio Nobel da Paz em 2004, chama-se Wangari Maathai. Em 1977, ela foi responsável pela criação e plantação de um cinturão verde para combater o desmatamento na África. Veja que fantástico. Sob os auspícios do Conselho Nacional de Mulheres do Quênia e que surgiu para dar resposta à falta de energia e falta de água que tanto prejudicava os camponeses no país. Veja que fantástico. Sem energia e sem água, consegue-se viver em paz? Não consegue, né? E foram eles mesmos que detonaram a vegetação, né, que estava lá, e ela se uniu com as outras, com o Conselho Nacional de Mulheres, e resolveram fazer o Cinturão Verde e trouxe vida e paz para o Quênia, né? Foram mais de 51 milhões de árvores plantadas. Ela revegetou o seu país, que não tinha mais árvores. Não tinha mais árvores. O Cinturão Verde levou paz para o Quênia, conforme eu disse. Muitas pessoas que haviam deixado o interior para aventurar nas cidades, retornaram. Muitos deles, sem trabalho, na maioria das cidades, eram cooptados para cometerem crimes. Muitos viviam na mendicância, desesperançados, sem condições de viver decentemente, humilhados, até que o reflorestamento chamou-os de volta. Mas o trabalho passou a seguir orientações técnicas de preservação ambiental, tudo de acordo com o respeito à natureza. Aí, né, é importante. Aí, desta forma, conclui-se que aonde há tensão, há animosidade, dificuldade de serenidade, e temperança e cordialidade, há devastação, destruição dos recursos naturais fundamentais à vida, e tudo isso determina um grave impacto social, uma grande perturbação. Então, projeto de paz não tem vez aonde falta o respeito, pois faltará o necessário. Meus irmãos, lembremos que, por natureza, nós somos os protagonistas das nossas vidas. E na proporção em que crescemos e nos multiplicamos, outras espécies estão desaparecendo. Tamanha volúpia voraz da nossa irracionalidade. Essa situação na qual o mundo atravessa tem as nossas digitais. Segundo alguns estudiosos, estamos passando pela maior crise ambiental da história da humanidade. Desta forma, não podemos adiar nosso processo de reajustamento perante nossa consciência e perante a coletividade. Percebam que durante muito tempo nosso planeta tem sofrido todo tipo de degradação ambiental. Desmatamentos, pescas predatórias, crescimento monumental do lixo, rios poluídos, plásticos nos mares, contaminações do lençol freático, desertificação do solo, crescimento populacional desordenado das grandes cidades, garimpos, vazamentos em usinas nucleares, transgenias irresponsáveis e outras coisas mais que causam alterações biofísicas que afetam o equilíbrio ambiental, modificando a fauna e a flora natural, muitas vezes resultando em perdas da biodiversidade planetária. Vamos ver também aqui no Brasil um produto que tem sido muito usado na lavoura,
que é bem cancerígeno, é bem prejudicial à saúde e que está matando não só as pragas das vegetações, né, dos legumes, das frutas, como está matando também as vespas, as joaninhas, as abelhas, as minhocas, porque é muito, muito venenoso. Sim. E, por consequência, aquela fruta, aquele legume chega à nossa casa e a gente tem que ter muito cuidado para não se envenenar também. Então, com isso, também estão sumindo muitos insetos, muitos pássaros também estão indo embora, por conta da nossa irracionalidade, por conta da nossa falta de paz. Portanto, tudo isso é consequência do nosso desajustamento interno, da nossa indiferença para com tudo e todos em busca incessante no ter ao invés do ser, da exploração desregrada de todas as riquezas da terra, da nossa sanha por mais dinheiro que desequilibra, escraviza, atormenta e adoece todos nós, direta e indiretamente. Dessa maneira, essa crise não tem nada a ver com determinismo, mas a ver com nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Muitos vão dizer: ah, está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia que nós vamos passar por isso. Aí já os espíritas vão dizer: ah, é o mundo de regeneração chegando. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. É isso que eu falei agora há pouco. Tem a ver com os nossos hábitos, nossos comportamentos, estilo de vidas e padrões de consumo que tem prejudicado muito o nosso planeta. As pessoas hoje compram um aparelho, digamos um celular, o ano que vem aparece um aparelho mais moderno, já está de olho naquele, já passa aquele adiante, e assim vai crescendo também o lixo, vai crescendo também a sanha dos empresários, das indústrias de fazer mais e mais e mais, e vão esgotando mais a nossa natureza, porque tira da natureza, lógico. Você. E sem falar que também que não é reaproveitado o nosso lixo. O nosso lixo, impressionante que o nosso lixo não é reaproveitado. Isso é falta também de paz dentro de nós. Poxa, o oriental, o japonês, ele reaproveita o lixo quase que todo. Quase que todo. E nós não temos esse devido cuidado. E aí, os mais prejudicados somos nós mesmos, porque aquele lixo, aquele chorume vai para o solo, prejudica a água, enfim, o rio, contamina tudo, daqui a pouco está todo mundo com fome, entende? Então, nós somos totalmente irracionais com relação ao trato com a natureza. Essa crise é nossa. Nosso livre-arbítrio, escolhas que a cada dia fazemos e que vão determinar a saúde ou a doença do nosso orbe. A alteração da temperatura do planeta determina uma série de impactos importantes, como furacões, tornados, ciclones, conforme eu falei, e a elevação do nível do mar está acontecendo numa velocidade maior daquela prevista pelos cientistas. Impressionante. Interessante que em É um negócio da gente Já ficar... vai ter novidades aí. Você tá sabendo, né? Pois Ai, é, Senhor. pois é. Pois é. Em 1974, no livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, tem um capítulo chamado Sublime Ecólogo. É um tratamento carinhoso que ela faz para com Jesus, né? E tem uma parte nesse livro que ela diz assim: ecólogos no mundo inteiro preocupam-se na qualidade da poluição devastadora que resulta em detritos superlativos que são atirados nos oceanos, lagos e terras inúteis nas grandes metrópoles, como tributo pago pelo conforto e pelas conquistas tecnológicas. É aquilo que eu acabei de dizer, né, com relação a equipamento novo. E nos países de primeiro mundo, eles descartam de qualquer jeito. Não tem a preocupação de revender ou de consertar, não. Deixa na Descartam. porta. Descartam mesmo. É um negócio assim de a gente ficar de queixo caído. No capítulo 3 desse mesmo livro,
Ele tem um título de Poluição e Psicosfera, muito interessante. Ela explica nesse capítulo que a poluição material tangível tem origem na poluição da nossa psicosfera. Né? Que nossos padrões mentais e nossos sentimentos determinam a qualidade de nossa psicosfera. A ponte entre a poluição visível com a poluição invisível. Bom, a nossa psicosfera é invisível, entre aspas, né? Porque para os desencarnados eles vêm, né? Então é invisível para nós. Mas é interessante essa correlação que ela faz com a nossa psicosfera com a psicosfera ambiental. A nossa inquietude, a nossa intranquilidade, o nosso desajuste vai resultar num ambiente desajustado, né? Desestabilizado, né? É o que está acontecendo, né? Mas aí ela vai dizer o seguinte, mas o que é psicosfera? Campo energético que nós possuímos e que determina um padrão de cor, luminosidade, textura e odor a partir de maior intensidade ou frequência de certos pensamentos ou de certos sentimentos. Então, por aí a gente vê que tipo de pensamento nós estamos tendo, que tipo de sentimento que nós estamos tendo e que está interferindo no planeta. Porque uma pessoa pensa ou sente alguma coisa que interfere com outras que se interconectam e ocasiona a psicosfera ambiental, né? Eu postei uma coisa dessa aí hoje. Foi? Olha que interessante. No sentido de que quando você pensa em alguém, se você é energia, então se você faz mal no sentido de pensar aquela pessoa crítica, pensamentos, fala, o que for, você está conectando com aquilo, né? Você Isso. é energia, tudo é energia. Então se você faz para o mal, você está o quê? Interferindo num todo, No não é? todo, exatamente, no Num todo. todo, é. Você está levando aquela energia para o nosso ambiente. Sim, Né? E isso, numa visão macro, é o planeta. Né? Desta forma, quando a gente desencarna, né, essa psicosfera ela nos acompanha, inclusive, quando a gente desencarna. Né? com certeza. Não, quando a gente desencarna, não precisamos explicar para o nosso guia espiritual como estamos. Nosso cartão de visitas está expresso na nossa psicosfera. Com certeza. Lá está impregnada a nossa digital espiritual. A Terra dá sinais sérios de esgotamento. Né? E ela está doente. É a má qualidade de energia da psicosfera que a envolve, conforme eu falei. O psiquismo resultante da psicosfera de toda a humanidade encarnada e desencarnada. Muitas pessoas estão A gente pensando que é vive só. nos dois, né? E O tempo inteiro. desencarnada, É. exatamente. Pois é, que interpenetra e interfere em tudo no planeta. Ora, na Terra nós somos, eu estive vendo, eu pesquisei recentemente e vi que na Terra nós já somos 7 bilhões e 700 milhões de Sim. encarnados. Somados com os desencarnados, em número de 3 ou 4. Né? Então, multiplicado, nós somos quase 30 bilhões de seres envolvendo o nosso planeta com a energia da nossa psicosfera. E aí vem a pergunta, que tipo de energia é essa psicosfera? Para a gente estar assim. Pois é, aí algumas pessoas vão dizer assim, mas isso é exagero, você está exagerando, não é bem assim. Então tá, então vamos ver. Então eu vou passar aqui algumas situações e quem não está acreditando vai ficar sabendo. Qual a atmosfera psíquica que vamos encontrar no nosso planeta, onde são realizados por ano mais de 100 milhões de abortos criminosos? Olha só, 100 milhões por ano. Qual deve ser a atmosfera psíquica de um planeta onde dois dos maiores comércios
são de armas e drogas. Qual deve ser a atmosfera psíquica do nosso planeta, onde somente na Segunda Grande Guerra ceifou cerca de 75 milhões de vidas, inclusive com 2 bombas atômicas? Qual deve ser a atmosfera psíquica do planeta que em todo momento, todos os dias, algum conflito armado está acontecendo? Então, estamos colocando tijolos em telhados de zinco. Eu ouvi isso, achei muito interessante isso. É legal isso, né? Eu nunca tinha visto o telhado de zinco, É, não. estamos colocando Telhado de vidro. tijolos. Estamos colocando tijolos em telhados de zinco. Uma hora desaba. Quem disse isso foi o Dr. Paulo Fructuoso, um médico espírita. Diante de tantas agressões ao próximo e ao planeta, digo mais uma vez que a psicosfera, ou campo magnético vibracional do nosso orbe, é de baixa qualidade. Que muitos espíritos elevados, conforme o livro Nosso Lar, de autoria do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, eles precisam de condicionamentos especiais para trabalharem diretamente conosco. Tamanha dificuldade que encontram aqui, porque eles sentem como se tivessem mergulhado numa piscina de matéria orgânica fétida. Porque nossa forma de projetar pensamentos e sentimentos vai, via de regra, na direção da invigilância. Vejam só como é grave. Não nos policiamos, não nos cuidamos com a devida atenção, nos dispersamos com a devida facilidade. Isso tudo tem um preço ambiental. Ora, o que temos feito para melhorar a nossa psicosfera e, consequentemente, a psicosfera da Terra? Nós realmente estamos fazendo a leitura edificante? Quais são os tipos de programa que assistimos na TV? Quais os tipos de música que gostamos e ouvimos com frequência? Quais são as conversas que geralmente temos com nossos amigos? No ambiente de trabalho, no meio espírita, na rua. O que fazemos no tempo vago? O que estamos transportando através de sugestões mentais e emocionais para a nossa psicosfera? O evangelho no lar é o saneamento básico da nossa psicosfera. É a retirada de formas pensamentos, de miasmas que saturam e poluem nosso campo mental vibracional. Percebam que a evolução científica do homem no final do século XIX até os dias atuais é a maior de toda a história da humanidade. Ou seja, evoluímos muito tecnologicamente, mas ficamos para trás no campo humanista. Desta forma, nós podemos perceber ao longo do tempo que o homem se dedicou muito às atividades tecnológicas, mas já a filosofia, por exemplo, que é uma ciência que nos ensina uma conduta melhor, que nos ensina a pensar e a construir pontes entre pessoas e culturas, ficou relegada. Segundo a Unesco, a filosofia ajuda na busca da paz e do desenvolvimento, do exercício do pensamento crítico e liberdade de expressão. Ela encoraja o respeito pela diversidade cultural, pela troca de opiniões e pela divisão dos benefícios da ciência, que são as condições para um genuíno debate. Vejam que se fôssemos estimulados a pensar melhor, a construir pontes entre povos e culturas, se respeitássemos melhor o outro e a natureza, talvez não tivéssemos comércio de armas e drogas como nos dias atuais. E dificilmente seríamos os egoístas de hoje. Com isso, estaríamos num patamar evolutivo um pouquinho melhor. Nossa passagem para o mundo de regeneração talvez estivesse bem suavizada por conta de uma psicosfera planetária um pouco mais sociável, transformada e civilizada. No livro Exilado de Capela, de Edgar Armond, tem relatos de um planeta na constelação do Cocheiro, mais evoluído que a nossa Terra, com grandes conhecimentos tecnológicos, que passou por momentos bem críticos e sérios no processo de regeneração. Com isso, percebam que, infelizmente, a evolução tecnológica não é diretamente proporcional à nossa evolução ética e moral. Sim. A psicosfera lá estava muito pesada, assim como aqui, né? Foram realizados alguns degredos, inclusive para cá, para planetas inferiores, com o intuito de colocar
de colocar tudo em ordem, principalmente para que o campo magnético vibracional melhorasse sua qualidade. Atividade que também está em curso no nosso planeta desde 1940 e que foi incrementada agora na última década. Meus amigos, precisamos prestar atenção na qualidade de nossos pensamentos e sentimentos, porque eles definem uma psicosfera mais ou menos adequada ao nosso conforto, à nossa qualidade de vida. Não esperemos a chegada de espíritos nobres e evoluídos para tornar nosso planeta mais limpo, mais educado e mais cuidado. No transcorrer da nossa transição planetária, inúmeros espíritos têm chegado para melhorar as condições do nosso planeta. Números maiores, segundo eu soube, não recordo fonte, chegarão a partir de 2026. Eles estarão incumbidos de trazer mais humanismo, mais leveza, respeito ao próximo, respeito aos animais e à natureza em geral. Mas temos que fazer a nossa parte. Buscar nosso equilíbrio interno, não sujar nosso ambiente mental e nem tampouco planetário. Não destruir os recursos naturais, nem os nossos projetos futuros. O mundo de regeneração será voltado para as artes, filosofia e tudo mais que possa contribuir para um mundo melhor. Consequentemente, precisará de um planeta em melhores condições. Nossa psicosfera planetária haverá de ser bem mais leve e limpa. Não haverá mais espaço para espíritos que se comprazem na maldade, na exploração desregrada e na desarmonia. A Terra será o lar apenas daqueles que conquistarem a sua paz interior através do respeito ao próximo, ao ambiente e de uma consciência ecológica digna de respeito. É interessante. É 40 minutos, né? A palestra, né? 45, 50, aí vai falando. Inclusive, como você colocou aí, a parte veio com a parte realmente da natureza, né? Ontem eu até falei um pouquinho sobre a natureza aqui, que a gente fez meditação, e antes eu falei um pouquinho dela. Realmente, a gente tem que cuidar do nosso mundo. Como a gente cuida da nossa casa, né? Eu sempre boto esse exemplo mais simples. Sim. A gente gosta da nossa casa arrumada, Isso. organizada, cheirosa, limpa, né? Então, o exatamente. nosso planeta é a nossa casa, né? O nosso lar, não é isso? Pois é, com Que a gente certeza. possa cuidar com ela com carinho, com amor, com afeto, de verdade. E que possamos começar a ser essa sementinha, né? Indo para os e começar na nossa casa, essa parte do Isso, respeito, do com certeza. respeitar, né? Com certeza. Do entendimento. E aí, a partir daí, a gente vai para a nossa comunidade. Eu falo comunidade, é no trabalho, é numa Isso, faculdade, é isso. no templo que você frequenta, um templo religioso Exatamente. que você faz parte. E aí você Exato. colocar essa parte em prática. Aí você vai, que nem uma formiguinha, né? Você vai lá, olha, assim, você vai fazendo uns projetos, nem que seja um projeto simples, de Exato. separar o seu lixo, né? Nem que Exato, exato. seja dessa forma, você já vai começar a contribuir Com com algo. certeza. E eu acredito que dessa forma a gente vai ajudando o outro e a gente também. Com E certeza. a Com certeza. conquista da paz vem de cada um, né, Lindy? Né, Com Lindy? certeza. De Pode cada chamar um de de Lindy também. nós. Meus amigos me chamam de Lindy. Meus É amigos me porque chamam de tá em Lindy. público. Não tem problema, pode me chamar de Mas Lindy. tudo bem. Tá bom. Então é isso. Eu acho que a conquista essa aí que a gente falou sobre a conquista da paz. Então, a cada um vai conquistar a sua paz. Eu Exato. acredito assim. Então, quando eu conquisto essa paz Uhum. e que eu consigo fazer tudo isso que você falou do respeitar ao próximo, do respeitar a minha casa, né? Que é o Uhum. planeta em si, a cidade onde eu moro, onde eu faço parte, até Uhum. realmente a minha comunidade. E às vezes eu vejo pessoas jogando lixo pela janela do carro, Pois é, pois né? é. E às vezes no seu condomínio também o outro tá aqui chupando a bala, esquece até de guardar dentro do bolso para depois jogar no lixo, joga no chão. No elevador. Então são coisinhas simples. É, Também o chiclete, né? A mania de exato, tirar o chiclete e grudar embaixo da exato. cadeira, Pois é, né? A pois gente é. vê muito isso, esse chiclete embaixo da cadeira. Lá na nossa casa, no nosso templo, a gente vai limpar as cadeiras, tem muito Meu chiclete Deus. grudado embaixo das cadeiras.
Então são os hábitos, os maus hábitos que a gente tem que realmente ir tirando, né? Com E isso certeza. não se tira assim de uma noite para outra. Eu creio que é a educação. Com É o outro certeza. começar a ver que realmente ele está errado. Então, se eu faço parte, como você faz, e outros que estão me ouvindo também já têm esse hábito de querer mudança, de querer se transformar, e fazer essa parte aonde você mora, não precisa fazer uma grandiosa, não, Com onde mesmo você certeza. mora, no seu bairro, na sua comunidade, no seu condomínio, no seu prédio, você começar a colocar isso, o outro vai ver que você é o exemplo, que você está É, exato. fazendo algo, e ele vai ficar com vergonha. Poxa, eu estou jogando ainda lixo pela É, janela do carro, exato, exato. Com né? Eu certeza. ainda estou chupando a bala e jogando no chão. Pois é, Porque, assim, eu acho que a educação é tudo, né? E acho que pois é. começa também Você por viu o aí. exemplo lá do Quênia? Um exemplo fantástico daquela queniana, né? Que fez o cinturão verde e Sim, todos. Ah, aquilo é espetacular. foi Merecia mesmo, espetáculo, com certeza. merecia mesmo o Prêmio Nobel da O Paz. prêmio. Impressionante. Perfeito. E você trouxe isso para a É, palestra, foi muito bacana. que legal, que bom que gostou. E como a gente fala também no sentido da educação, eu me perdi um pouquinho aqui, não, que eu ia falar. Mas aí fale aí que daqui a pouco eu volto. Eu estava lembrando, me Não, perdi. não. É interessante o fato dela ela se preocupar em trazer o reflorestamento da África e tomara que isso cresça Sim, mais em toda a África, né? O reflorestamento da África, porque a África é um continente que foi tão explorado pela sim. Europa, tão explorado, e está em Porque é tão. muito rico. Puxa, né? Sim, A gente não tem, como a gente estava falando, você travou e travou. foi embora. Deixou a gente, não pode. Coisa da internet. Coisa da internet. E isso. Como eu estava falando aqui com o pessoal, que se o bem, né, fosse igual o vírus, eu estou brincando aqui do vírus do Covid, né, do Covid, do coronavírus. Sim, E se sim. a gente fosse esses vírusinhos, que aí a gente vai contaminando um, do bem, né? A gente vai contaminando daqui a pouco a gente faz aquele montante Pois é, com do certeza. bem para poder transformar tudo isso que você conversou da atmosfera, da psicosfera, que não está legal, muito negativa, a gente vai modificando essa psicosfera, daqui a pouco nós estamos realmente entrando para o mundo de regeneração, porque só depende realmente da gente, né? Não Exatamente. É. depende dos espíritos, como você mesmo colocou, vem muitos espíritos de alto escalão, claro, encarnar aqui para trazer a arte melhor, a música elevada, Verdade. no sentido da educação, né? Que se perdeu, no sentido da saúde, melhorias na Sim, saúde. sim, Então, sim, vai sim. chegar muito, muito, muito isso. E no sentido de universalizar, quer dizer, não ter tanta religião, né? Porque Deus é único, né? Sim, você que vai ter esse templo dentro de você, né? Que é Deus. Então, eu Pois é, acredito que vai pois vir é. realmente na partir de 2023, 25, 26, está descendo bastante. Porque a partir de 2050 em diante vai começando a ter essa mudança maior, né? E a gente tem que começar já Exato. de agora, se a gente já tem a consciência. Então, vamos espalhar isso, contaminar o outro, contaminar o amigo, o colega, o irmão, e assim vai. Não é isso? Exatamente. Exatamente. É por aí. É por aí, é por aí. É por aí. Eu concordo e assino Dinha, embaixo. converse aí um pouquinho, Dinha, que você gosta de conversar. Ludmila também gosta de conversar. Consuelo tá por aí, conversa também. É porque essa coisa da live a gente fica mais. É o palestrante ou a gente que fica, né? Só vê o rostinho deles aqui. E Sim, vejo sim. alguns, nem todos, porque rapidinho sobe É. e a gente não consegue ver todo É, mundo. eu não Teve um consigo nem pessoal ler. aí que deu alô para você, acho que é de Niterói. Um pessoal aí, Ah, sim. Niterói, aí deu um alô aí para você, subiu rapidinho. São Eu disse, parentes, será que ele amigos. viu? É, Ah, mas eu então não. ótimo. Mas o que que acontece? Eu não tenho nem como ler. É impressionante, porque eu fico atento ao que estou fazendo e o que você está falando, que eu não tenho nem como ler. Sim, sim, sim. Consuelo tá por aí. Sônia Valença,
Wilson Júnior. Eu fico falando assim porque às vezes sobe rapidinho e a gente não dá para ver todos. Pois é, É isso mesmo. eu concordo em tudo que você falou aí com relação ao nosso, a nossa é, psicosfera, né? Que ela Aí tá vai. dizendo aqui, sua irmã do Paraná. Tem alguém aí falando aí com você, sua irmã do Paraná. Vi aqui agora, que eu fui ver, Wilson Júnior, vi você aí. Saudades, colocou aí, ó. Eu tenho gente conhecida quase que no Brasil todo, por conta até da minha profissão. Mas é Aí, que isso, maravilha. mas é isso mesmo. A nossa psicosfera, ela vai mudar, sim, ela vai mudar. Ela vai mudar para melhor, fé em Deus. É só uma questão Vai de. sim, vai. Vai, É vai. uma questão da gente, né? É você fazendo a sua parte, palestrando onde você anda, e Exato. espalhando. A gente aqui, o pessoal que está nos ouvindo É, também, nos assistindo exato, também, trazendo né? uma reflexão para as pessoas que estão nos ouvindo. Se por acaso não tem muito conhecimento a respeito disso, que agora sabem e podem se comportar de uma forma diferente, uma forma melhor, né? Ô, meu amigo, Olá, tudo bem? pessoal. Como vai? Tudo bom? Satisfação. É isso aí agora, então essas pessoas podem, sabendo disso, né, que foi comentado aqui, ter uma nova postura diante da vida, né, diante da fazendo, né? Uma forma diferente de pensar, e não só pensar em si próprio, mas pensar no próximo, pensar na natureza, pensar nos animais, né? Porque, conforme eu falei, nós estamos muito egoístas, né? Nós, Muito mesmo, a maior parte, Wander. a sociedade, ela só pensa no ganho, né? No ter, conforme eu falei, ao invés do ser, né? E isso está prejudicando muito o nosso planeta, né? Tomara que haja uma mudança de postura o quanto antes. Ela vai acontecer, quer a gente queira ou não, a espiritualidade vai trazer uma mudança de postura, já está trazendo, né? Já está trazendo. Mas seria mais suave. Michele Guim está dizendo que é irmã do Panamá, Panamá. Panamá. Isso, para você aqui, ó. Diz que tá com saudade. É minha irmã mesmo, ela é a minha irmã caçula. Ah, que legal, que legal. Mas é isso. Então, essa mudança de comportamento, ela vem e está chegando aos poucos. Aliás, se nós formos Sim, pensar bem, nós já estamos, de uma certa forma, mudando o nosso comportamento, porque é só acontecer uma catástrofe qualquer, de uma proporção muito grande, que sim, muitas pessoas de muitos países são mobilizadas, inclusive de forma voluntária, para participar de resgate, né, de socorro, de fornecimento de alimentos, medicamentos e tudo. De uma certa forma já está até acontecendo, entendeu? Mas nós precisamos ser mais solidários, ser mais caridosos uns com os outros. Mas a gente vai chegar lá, a com gente vai chegar certeza. lá. Vai chegar A lá. gente até que tá com um canal, né, no YouTube, a casa de Sim, caridade, sim, Coração de Maria tá lá. E dentro lá do canal, a gente criou um quadro chamado Caneca Espírita, sim. que é entrevista, trazendo essa consciência, né, para as pessoas. E eu coloquei uma entrevista lá com uma jovem, ela mora na Irlanda, e ela faz muito esse papel com a natureza lá, com crianças plantando, né, fazendo hortas, horta comunitária, Que bom. enfim. E aí tá lá, e eu falo muito também dessa parte da gente cuidar das praias, a gente for levar nosso saquinho e tal, eu falo um pouquinho sobre isso, porque justamente na hora que a gente estava fazendo a gravação, a gente estava caminhando e a gente encontrando copos plásticos, Máscaras. garrafas, Máscaras. máscaras, Impressionante. Luvas. luva, isso. Eu nem mostrei, porque na verdade, na hora que a gente estava indo, a bateria pifou. E Sim. aí não deu para ficar para gravar. Eu disse, poxa, era para ter gravado. Mas eu falei, assim mesmo eu falei.
Da próxima a gente vai gravar e vai mostrar mesmo para ver que tá difícil. Bom, gente, obrigada. Lídia, a gente só tem 15 segundos. Deus te Valeu. abençoe. Obrigado por trazer Obrigado, essa obrigado. Eu que palestra e agradeço. essa consciência para todos nós, viu? Eu que agradeço. Obrigadão. Beijo no coração. Tudo de bom para vocês. Boa Olha, noite, pessoal.